Vamos então resolver a ficha número 6 do Manual de Estudo. Esta ficha também tem 4 perguntas, né? E vamos ver a primeira. Portanto, no quadro, é apresentado aqui um quadro com uma sequência de números, que não está seguida, né? mas tem uma relação de números. Pinta os números pares maiores do que 100 e menores do que 250. Repara o seguinte, antes de resolveres o problema, repara o seguinte, aqui tens duas condições. Qualquer número tem que ser, para ser selecionado, tem que verificar duas condições. A primeira é ser par. E a outra é estar compreendido entre 100 e 250. Isto é, 100 tem que ser maior que 100, isto é, maior ou igual a 101 e menor que 50, ou seja, menor ou igual a 249. Não é? Para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Antes de iniciar o problema, eu sugeri que visse este vídeo, que são quais são os números pares e números ímpares. Portanto, neste vídeo consegues ver aqui o conceito de número par e número ímpar. Para além disso, são explicadas 3 regras básicas em que a adição de 2 números pares é sempre um número par, a adição de 2 números ímpares é sempre um número ímpar e a adição do número par com um número ímpar é sempre um número ímpar. Portanto, admitindo que já viste este vídeo, portanto, estás dentro do assunto do conceito teórico, vamos passar à resolução do problema. Observa que temos então duas condições no quadro. No quadro temos números pares, portanto, são números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, né? E números maiores do que 100 e menores que 250. Portanto, são números que vão desde o 101 ao 249, né? Inclusive. Portanto, maiores que 100 quer dizer que não entram 100, entra a seguir ao 101. Menores que 250 significa que não chega a ser igual a 250, tem que ser menor anterior a 250 ou 249. Por isso é que temos este intervalo, um intervalo entre 101 a 249. Ora bem, para resolvermos, portanto, a primeira condição, nós temos que ver quais são os números pares, não é? E, portanto, sabendo que qualquer número que termine em 0, 2, 4, 6 ou 8, isto é, que o algarismo das unidades seja este algarismo, é um número par. Vamos ver a relação dos números, destes números, quais são os pares. O 57 termina em 7, não é par, portanto não é excluído. O 163 termina em 3, não é par, também é excluído. O 86 termina em 6, então é par, portanto este interessa. O 8 também, o 168 também termina em 8, também é. O 99 também não, porquê? Termina em 9, 9 é ímpar, não é par. 271 termina em 1, também não é par. 85 termina em 5, também não é par. 267 termina em 7, também não é par. 145 termina em 5, também não é par. 258 termina em 8, é par, portanto interessa. E estes aqui são todos pares, que terminam em 6, 4, 4, 6, 2, são todos pares. O 91 não é, termina em 1. O 70 é par. O 190 também é par. O 269 termina em 9, não é. Este também é par, termina em 8. O 263 termina em 3, não é, é ímpar, portanto não é incluído. O 177 também é ímpar, termina em 7. O 164 termina em 4, é par. O 280 também é. O 85 já aparecia aqui em cima, está repetido. Já sabemos que é ímpar. O 182 é par. O 100 é par. O 79 é ímpar. O 149 é ímpar, termina em 9, é ímpar. E o 178 é par, termina em 8. Portanto, temos a relação dos números que não estão riscados, são os números que satisfazem a primeira condição. Isto é a condição de ser números pares. Agora, para além disto, estes números têm que verificar a segunda condição. Isto é, tem que ser maiores que 100 e menores que 250. Vamos ver, neste caso temos 16 números pares, não é? Vamos ver a segunda condição. Números maiores que 100 e menores que 250. Quais são? O 57 é abaixo de 100, não é? O 173 está incluído, entre 101 e 249. O 86 também é abaixo de 100. O 168 também está no intervalo. O 99 também é abaixo de 100. O 271 é acima de 249, também não é. O 85 também é abaixo de 100, portanto não é incluído. O 267 é acima de 249, também não é. O 145 está no intervalo. O 258 está acima de 249.
O 166 está no intervalo, 94 é abaixo, o 264 também está acima, 96 abaixo, 172 está no intervalo, 91 está abaixo, 70 também está abaixo, 190 está no intervalo, 269 está acima do 249, portanto está fora, 288 está fora, 263 também, o 177 está no intervalo, assim como o 164, está no intervalo de 101 a 249. 280 está acima, 249, 85 está abaixo de 101, 182 está no intervalo, 100 está abaixo do intervalo, é o número anterior a este, portanto o 100, nós temos aqui a indicação que tem que ser maior que 100, portanto não é maior ou igual, é maior do que 100 ou maior ou igual que 101, neste caso o 100 não entra, o 79 está abaixo do intervalo, portanto é excluído, o 149 e o 178 estão dentro do intervalo, portanto temos 11 números, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números. Então é necessário juntarmos as duas condições. Qual é a estratégia que nós vamos seguir? Ora bem, na resolução deste problema vamos utilizar, vou-vos mostrar 3 estratégias diferentes. A terceira é a mais difícil e vai envolver o conceito de conjuntos, nomeadamente a interseção de conjuntos. Vamos deixar esta para o final. Portanto, a primeira estratégia será testar a primeira condição, isto é, os números, verificar do conjunto de números quais são os que são pares, nós já verificamos, os que estão arriscados não são pares, e depois testar a segunda condição, isto é, verificar os números que estão dentro do intervalo. Se nós sobrepuséssemos as duas listas, com os traços, nós chegamos a uma coisa deste tipo. Isto é, há aqui um conjunto de números que não tem nenhum risco. Nem o risco azul, portanto significa que não são números ímpares, portanto são números pares, nem o risco verde, isto é, que são números que não estão fora do intervalo, portanto estão dentro do intervalo. Portanto, neste caso temos estes números, o 168, o 166, o 172, o 190, o 164, o 182, o 168 são números que verificam as duas condições. Portanto, são a solução do problema, não é? Portanto, esta é a primeira metodologia. O segundo método, no fundo, é o método parecido com o anterior, só que, em vez de testarmos independentemente os números para cada uma das condições, testamos para uma e só para os selecionados é que vamos testar a segunda. Vamos supor que começamos por testar se os números são pares e nós verificamos que os números que não estão riscados são números pares. Os que estão riscados são números ímpares. Agora vamos testar apenas, não para todos, mas para os números que foram selecionados, que são, no caso, o 86, o 168, o 258 por aqui fora, 288, 164, 280, 182, 100 e 178, é que vamos testar para a segunda condição. Portanto, esta metodologia é mais simples, porquê? Porque testamos menos números. E então vamos verificar para cada um destes números se estão dentro do intervalo. E o que é que nós verificamos? Verificamos que dos números que nós selecionamos para a primeira condição, alguns deles não estão dentro do intervalo. Portanto, ficamos exatamente os números que verificam as duas condições. São os mesmos que verificamos na linha anterior. Portanto, começamos pelo teste para verificar se o número é par e depois é que verificamos se o número está dentro do intervalo, mas podemos começar ao contrário. Isto é, podemos começar por testar se cada um dos números estão dentro do intervalo, e neste caso verificamos que, por exemplo, destes números todos estão dentro do intervalo apenas o 163, o 168, o 145, o 166, o 172, o 190, o 177, o 164, o 182, o 149 e o 178, e agora vamos verificar para estes selecionados se são pares, e vamos verificar um a um, já não verificamos todos, portanto torna-se mais simples. O 173 é ímpar, portanto corta, o 168 é par, este 145 é ímpar, o 166 é par, o 172 é par, o 190 é par, o 177 é ímpar, corta,
o 164 é par, o 182 é par, o 149 é ímpar. Portanto, chegamos à conclusão que os números que não estão riscados são os números selecionados, isto é, são os números que verificam as duas condições. Exatamente igual à opção a primeira a subopção do segundo método. Não é? Então, nós começamos primeiro por verificar aqui se o número era par e depois é que fomos verificar se o número estava dentro do intervalo, e aqui nesta começamos ao contrário. Começamos por verificar primeiro se o número está dentro do intervalo e depois, para os selecionados, vamos verificar se o número era par. Portanto, esta metodologia, o segundo método, é mais simples que o anterior. Isto é porque testamos menos números, não é? A primeira condição a ser verificada é exatamente os mesmos números, quer seja esta, quer seja aquela. Na segunda condição, só vamos testar apenas os números que foram selecionados na primeira condição. Portanto, são menos. Portanto, esta é a opção mais simples. Não é? Quanto à segunda metodologia, vamos ter em conta a noção de interseção de conjuntos. Não é? E o que é que nós verificamos? Verificamos que os números que verificam as duas condições, não é? São os números que estão nesta área de interseção, nesta área que é comum ao conjunto azul e ao conjunto verde. O conjunto azul é o conjunto dos números que são pares, o conjunto verde é o conjunto de números que estão dentro do intervalo, né? Entre os tais, tal intervalo definido, certo? Portanto, maiores que 100 e menores que 250, certo? Vamos então testar, vamos verificar então o terceiro método em detalhe e vamos utilizando o conceito de interseção. Vamos verificar número a número onde é que o número é posicionado. Por exemplo, o 57. O 57 não é um número par. Não é número par, nem está dentro do intervalo, porque está abaixo do 101. Portanto, fica fora destes dois conjuntos, que nem pertence ao conjunto azul, nem pertence ao conjunto verde. O 173 é um número que não é par, portanto não pode estar dentro do conjunto azul, mas é um número que está dentro do intervalo. Está entre 101 e o 249. Portanto, é selecionado, fica dentro do conjunto verde. O 86 é par e está dentro do intervalo. Aliás, está fora do intervalo. Está abaixo de 100. Portanto, está fora do conjunto verde, por isso é que ele está fora, mas é um número par. O 168, este está na zona de interseção, verifica as duas condições, isto é par, portanto está dentro do conjunto azul e está dentro do intervalo, está dentro do conjunto verde. Portanto, e fazendo o teste por aqui fora, por exemplo, o 99 é ímpar e não está dentro do intervalo, fica fora. O 271 é ímpar, está fora do intervalo também, porque é superior a 249, né? 85 está abaixo do 101 e não é ímpar, e não é par, aliás, é ímpar. O 267 é ímpar e está acima do intervalo, também não está dentro, não pertence a nenhum destes conjuntos, nem ao conjunto P, nem ao conjunto I. O 145 é um número que é ímpar, portanto não é par, mas está dentro do intervalo, portanto se está dentro do intervalo vai para dentro do conjunto verde. O 258 é um número que está fora do intervalo, mas é par, né? Está acima do 245, né? 249, aliás. O 258, aliás, o 166. O 166 é um número que verifica as duas condições, isto é um número par e está dentro do intervalo. O 94 é par, mas está fora. O 264 é par, mas também está fora, está acima do limite superior. O 96 é par, mas está abaixo também, do 101. O 172 verifica as duas condições, isto é, está dentro é par, está dentro do azul e está dentro do intervalo, portanto está na zona de interseção. O 91 é ímpar e está abaixo do intervalo, portanto está fora dos dois conjuntos. O 70 é par, mas está abaixo do intervalo. O 190 verifica as duas condições, isto é par, que termina em 0 e está dentro do intervalo.
O 269 é ímpar e está fora do intervalo. O 288 é par, está fora do intervalo. O 263 é ímpar e está fora do intervalo, que está acima de 249, né? Portanto, os números têm que variar entre 100 e 250, né? O 277 é ímpar, mas está dentro do intervalo. O 164 verifica as duas condições, isto é par, termina em 4, e está dentro do intervalo. Portanto, está entre o intervalo entre o 101, portanto, o 101 inclusiva, ou 249 inclusiva, não é? O 280 está acima do intervalo, mas é par. O 85 já tínhamos visto, é um número, está repetido, é um número ímpar e fora do intervalo, está abaixo do intervalo. O 182 verifica as duas condições, isto é par, está dentro do intervalo. O 100 é par, mas está fora do intervalo, porque o intervalo inicia no número 101, portanto este é o 100, é o anterior. O 79 é ímpar e está fora do intervalo, está abaixo do intervalo. O 149 é ímpar, mas está fora do intervalo. Aliás, é ímpar e está dentro do intervalo, aliás, porque está dentro do verde. O 178 verifica as duas condições, isto é, está dentro do, é par, está dentro do conjunto azul e está dentro do intervalo. Portanto, temos aqui os números todos guardados. E, portanto, o que é que nós verificamos? Os números que verificam as duas condições são os tais 7. O 166, o 168, 164, 190, 172, 178 e 182. Estes números aqui são números que são pares, mas estão fora do intervalo. Estes números são números que não são pares, isto é, são ímpares, mas estão dentro do intervalo. E estes números aqui de fora são números que não são pares, nem estão dentro do intervalo. Portanto, estão dentro da tabela, por isso é que está aqui T. Este retângulo significa toda a tabela. Dentro da tabela temos o conjunto de números que não são pares, nem estão dentro do intervalo. E depois temos dois conjuntos, que é o conjunto dos números pares e o conjunto dos números que estão dentro do intervalo. E depois temos a sobreposição dos dois conjuntos, que são os números que verificam as duas condições. Portanto, este método é o método mais difícil, mas fica aqui anotado para veres uma aplicação da interseção e mais tarde, lá para o final do ano, convém voltares aqui, quando tiveres mais experiência sobre a parte dos conjuntos, tornares a ver o problema e certamente irás compreender melhor e entender esta aplicação. Resumindo, portanto, os números que satisfazem as duas condições são estes 7, 166, 168, 164, 172, 182, 190 e 178. Portanto, e a sua representação em termos de conjuntos é esta. Cá estão os tais 7 números, 166, 168, 164, 172, 190, 182 e 178. São os tais 7 números. Vamos então ver a segunda questão. Une a cada criança a sua mascote. Portanto, neste caso concreto, vamos supor, esta menina tem 2 dezenas menos que 287. Qual é o número que corresponde a 2 dezenas, subtraindo 2 dezenas ao número 287? Corresponde ao número do 267. Portanto, a sua mascote é aqui o passarinho, certo? Mas, de qualquer modo, isto é uma dica para resolveres a questão, depois já mostro a solução. Vamos então ver. Antes de iniciar a resolução do problema, eu chamava a atenção para este vídeo sobre o sistema de numeração decimal, cujo link também está indicado abaixo, onde ele pode ficar com a noção mais sobre o conceito teórico da decomposição do número com 3 algarismos, né? Em centenas, dezenas, unidades, e como é que é explicado, como é que se pode explicar o sistema de numeração decimal até 3 ordens. Portanto, se já viste este vídeo, vamos passar a resolução, senão eu faço a sugestão que deves primeiro vê-lo para compreenderes melhor a solução. Portanto, a primeira figura diz-nos assim, 2 dezenas menos que 287. Portanto, nós ao número 287
vamos subtrair 2 dezenas, ou seja, 20 unidades. Como nós vamos subtrair 2 dezenas, apenas vamos alterar no número a ordem das dezenas, o logaritmo referente à ordem das dezenas, né? Porque das centenas e das unidades mantém-se constantes. Portanto, 8 menos 2 dá 6, certo? Mas vamos fazer aqui pelo menos, em primeiro lugar, pelo algoritmo. 287 menos 20, vais ter a 0 unidades a 7, ficam 7. Não vai nenhum de trás, podes ter a 2 unidades a 8, ficam 6. Não tens nada a subtrair, baixas o 2. Porque cá está. A alteração que existe é ao nível do algarismo das dezenas. Portanto, 8 menos 2 dá 6. Portanto, mentalmente, convém começares a habituar-te a isto. Portanto, 2 dezenas menos que 287 é subtrair 2 unidades ao número 8. Né? Só estamos a alterar, são 2 dezenas, 2 dezenas são 2 dezenas exatas, são 20. Né? Portanto, só subtraímos 2 ao algarismo 8. Vamos então ver a segunda. 3 unidades mais que 281. Portanto, no fundo é somar 3 unidades ao número 281. Vamos ver em termos de algoritmo como é que é feito. 3 mais 1 dá 4, não vai nenhum de trás, baixas o 8 e baixas o 2. Né? Portanto, no fundo, só temos a alteração do algarismo referente às unidades. Portanto, uma unidade mais 3 dá 4. Exatamente. Passa de 281 a 284. Portanto, o mascote é o ratinho, né? 284. Na terceira situação tem um 9 nas unidades. Portanto, dos números que nós temos aqui, 259, 296, 267 e 284, apenas o 259 tem um 9 no algarismo das unidades. Logo, o mascote é exatamente o único que será este. Né? E é possível distinguir isto só apenas temos um número com 9, né? com o algarismo das unidades. Se tivéssemos mais que um, teria que ser dada mais alguma condição. Né? A outra é 100 unidades, uma centena mais que 196. Portanto, no fundo é somar ao número 196 uma centena. Portanto, vamos ter a alteração apenas do algarismo das centenas. 1 mais 1 é igual a 2. Vamos ver em termos de algoritmo. 0 mais 6 dá 6. Não vai nenhum de trás. 9 mais 0 dá 9. Não vai nenhum de trás. 1 mais 1 dá 2. Dá 296. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. 1 mais 1 dá 2. Os outros dois algarismos mantêm-se, quer o das dezenas, quer o das unidades, mantêm-se constantes. Portanto, neste caso, o mascote é o gato. Não é? Portanto, resumindo, 2 dezenas menos que 287 é o número 267. 3 unidades mais que 281 é o 284. Ter um 9 como algarismo das unidades é o 259. E ter uma centena a mais que 196 é o número 296. Vamos então ver o exercício número 3 e pede-nos para ligar exatamente de acordo com o exemplo. O número 154 está decomposto é um número composto a uma centena, 5 dezenas e 4 unidades e lê-se por extensão o seu número é o 154. Não é? Portanto, vamos fazer conforme o exemplo para os outros 4 casos. Pausa o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. 279. O 154, aliás, vamos só confirmar com metodologia de resolução. O 154 é 4 unidades, 5 dezenas, que é 5 vezes 10, e uma centena, que é 1 vezes 100. Por isso é que nós temos aqui uma centena, 5 dezenas, que é 50, e 4 unidades, que é 4. Portanto, o primeiro número é o 279, que é um número que tem 2 centenas, não é? 7 dezenas, que é 70, e 9 unidades. Portanto, 2 centenas, cá está, 2 centenas, 7 dezenas e 9 unidades. E cuja leitura do número é 279. O terceiro caso, temos o 47. 47 decomposto é igual a 7 unidades mais 4 dezenas, ou seja, 4 dezenas mais 7 unidades, e lê-se 47.
O terceiro é o 203, 3 unidades. O algarismo das dezenas é o 0, portanto 0 dezenas vezes 10 é 0, 0. E 2 centenas, ou seja, 2 vezes 100 dá 200. Ou seja, 203 é 2 centenas, mais 3 unidades, ou seja, 203. Finalmente, o 286, temos 6 unidades, 8 dezenas, que é 80, e 2 centenas, que é 200. Ou seja, 2 centenas, cá está 2, 8 dezenas, e 6 unidades, ou seja, 286. Portanto, resumindo, o exemplo dado é o 154, uma centena, 5 dezenas, 4 unidades, 154. Depois o segundo é o 279, 2 centenas, 7 dezenas e 9 unidades, lê-se o número como 279. O terceiro é o 47, ou seja, 4 dezenas e 7 unidades, 47. Depois o quarto é o 203, ou seja, 2 centenas, 0 dezenas e 3 unidades. Aqui omite-se a parcela de 0 porque não tem significado, é 2 centenas e 3 unidades. 2 centenas é 203. E finalmente temos o 286, que é 2 centenas, 8 dezenas e 6 unidades, ou seja, 286. No exercício número 4, escreve os números ímpares do exercício anterior, portanto, tendo em conta o conceito de números pares e números ímpares. Para resolver essa questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Como sabemos, os números ímpares são números que terminam em que o algarismo das unidades é o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Não é? São números, por isso é que é importante ver o vídeo que eu indiquei anteriormente, sobre o conceito de números pares e números ímpares. Portanto, ao formares, se tiveres um número, por exemplo, o 3, se formares grupos de 2, verificas que só podes formar um grupo e sobra uma. Quando ao formar grupos de 2 num número, sobrar uma unidade, significa que o número é ímpar. Se não sobrar nenhuma, significa que o número é par. Formar grupos de 2. Neste caso não sobrou nenhuma, nem nenhuma aqui, nem este, nem este. Todos os outros são ímpares. Portanto, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9 são números ímpares porque ao formar grupos de 2 sobra uma unidade. Portanto, neste caso, o que é que nós temos? Temos o 279, termina em 9, portanto é um número ímpar. Este termina em 4, é um número par. O 47 também é um número ímpar. E o 203 também é um número ímpar, porque termina em 3. Portanto, o 286 e o 154 são números pares porque terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Neste caso termina em 4 e este em 6. Os outros 3 terminam desde que terminem em 1, 3, 7, 9, são ímpares. Cá está o 9, cá está o 7, cá está o 3.